Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de ações e hoje vamos falar da Petrobras, que está pagando um dividendo espetacular. Vamos dividir essa análise em 5 grupos de indicadores para que você saiba tudo, sendo eles os de valuation, de endividamento, de rentabilidade, de eficiência e de crescimento. Além disso, vamos analisar seus dividendos para dizer para você se está num bom momento de compra ou de venda. Então fica aí, vamos para a análise, sem enrolação. Iniciando essa análise fundamentalista da Petrobras, de ticker PETR4, a gente consegue ver que o valor da ação está em R$ 29,67 e que o seu dividend yield está em 56,18%. Que dividend yield é esse? Em 2 anos de dividendo, a empresa retorna para você tudo o que você investiu. Isso realmente é uma loucura. Mas claro que a gente sabe que isso não é comum. Claro que para você que não sabe, dividend yield são quantos por cento do preço da ação é retornado em dividendos e juros sobre o capital próprio ao acionista. É até engraçado dizer, mas a média de distribuição das ações do Ibovespa é de 4%. 56% realmente é uma anomalia. A gente consegue ver aqui que nos últimos 12 meses a empresa distribuiu em dividendos de aproximadamente R$ 16, o que é impressionante. Com relação à sua variação, a gente consegue ver que ela se valorizou nos últimos 12 meses 83,04%, mas que nesse mês passado ela caiu 12%, aproximadamente. Iniciando nos indicadores de valuation, a gente vai falar primeiro do dividend yield. Nós já começamos falando que está em 56,18% e que a gente vai ver se sempre foi assim. E como a gente já sabe, é claro que nem sempre foi assim, né? A gente consegue ver que mesmo utilizando os indicadores de alto nível, a sua média histórica é de 11,62%. A gente consegue ver que em 2020 ela não distribuiu dividendos e que em 2018 e 2019 ela distribuiu aproximadamente 4% e 3%. Mesmo com uma excelente distribuição em 2021, o consolidado dela foi 19,87%. Então hoje essa distribuição está totalmente fora dos padrões, mas a gente não sabe se ela vai continuar assim pelo menos nesse primeiro ou segundo ano que vem aí. Os especialistas dizem que ela vai distribuir aí nos próximos 4 anos aproximadamente 100% do seu valor em dividendos. Então ela teria mais ou menos uma média de distribuição de aproximadamente 25% em cada ano, que é uma excelente distribuição de dividendos, mas será que isso realmente vai se confirmar? Isso que a gente tem que ver nos próximos anos. O segundo indicador de valuation que a gente gosta de ver é o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da ação e o lucro produzido pela empresa. Esse indicador nos diz em mais ou menos quantos anos a empresa vai retornar em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 15 para considerarmos ela uma ação barata com relação aos seus lucros. E nesse caso, em 2,40, podemos considerar que sim, ela está barata, mas vamos ver se ela sempre foi assim. Aqui a gente consegue ver aqui no seu gráfico de histórico que o ano de 2017 atrapalha um pouco a visualização, pois ele foi muito negativo. A gente consegue ver que em 2020 o indicador estava muito alto, em 52, mas que a sua média normalmente varia entre 12 e 9. Então, em 12,39, a gente pode considerar que sim, ela está barata com relação ao seu lucro hoje. Mas lembrando que os lucros da empresa estão bastante altos, principalmente por causa do valor do barril de petróleo. Então, provavelmente nos próximos anos, esse indicador vai aumentar, porque é difícil que a empresa consiga manter um nível de lucratividade tão alto assim. Outro indicador que gostamos bastante é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o seu valor patrimonial. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1,5 para considerarmos ela uma ação barata com relação ao seu valor de patrimônio. Mas também a gente pode dizer que o indicador em 1 significa que o valor das ações está condizente com o valor patrimonial. Então, hoje, em 0,94, ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, o valor somado das ações é menor do que o valor do patrimônio da empresa. Olha que loucura isso, cara. A Petrobras. No seu gráfico de histórico, a gente consegue ver que desde 2019 o indicador vem caindo, estando cada vez mais barato com relação ao seu valor patrimonial. Mas como a sua média histórica leva em consideração os anos que foram passados pelos períodos onde a Petrobras esteve muito ruim no cenário mundial, sendo a empresa de maior dívida mundial, a gente pode considerar que essa média está um pouco diferente do que deveria ser. Então eu considero sim que nesse momento a ação está bastante barata com relação ao seu valor patrimonial. Lembrando que isso não é uma indicação nem de compra nem de venda do ativo. Vamos iniciar agora os indicadores de endividamento, começando com a sua dívida líquida sobre o EBIT. Lembrando que o EBIT são os lucros antes que sejam pagos os juros das dívidas e os seus impostos. Esse indicador é uma relação entre a dívida da empresa e o seu EBIT. Ele indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela utilizasse o EBIT inteiro para esse pagamento. E o ideal desse indicador é que ele seja menor do que 3, indicando que a empresa conseguiria pagar todas as suas dívidas em até 3 anos utilizando o EBIT para esse pagamento. E nesse caso o indicador está em 0,63, o que é muito positivo, indicando que ele conseguiria pagar a sua dívida em
em mais ou menos 7, 8 meses, o que é muito bom. A empresa está com suas dívidas bastante controladas. E aqui no seu gráfico de histórico da dívida líquida sobre o EBIT, a gente consegue perceber isso, que desde 2016 até o momento atual, o indicador vem caindo, deixando a empresa cada vez melhor com relação à sua dívida. Sendo que em 2020 o indicador estava em 6,62 e hoje está em 0,63. Lembrando que hoje o indicador está abaixo da sua média histórica, que é de 1,21, que é uma média muito baixa. Mas a gente percebe aqui bastante oscilação, isso naquele grande período de crise da Petrobras. Outro indicador bastante importante que a gente vai ver sobre o endividamento é a liquidez corrente, que indica pra gente a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas de curto prazo. Ela é ativo circulante sobre passivo circulante, sendo que os ativos circulantes são os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e o passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal desse indicador, então, é ser acima de 1, indicando que a empresa tem mais ativo circulante do que passivo circulante. Ou seja, a empresa conseguiria pagar as suas dívidas de curto prazo com os ativos de curto prazo, o que é muito bom. Hoje, em 1,31, significa que a empresa tem aproximadamente 30% a mais de ativo circulante do que de passivo circulante. E aqui, como ponto positivo no seu gráfico, a gente consegue ver que o indicador vem crescendo nos últimos anos. E a gente consegue notar que em 2019 o indicador foi abaixo de 1. Então o período de 2019 foi o pior momento com relação à sua dívida de curto prazo. Se até agora essa análise te ajudou de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal. Também não esqueça de acionar o sininho da notificação para não perder nenhuma análise que nós fazemos de todas essas ações. Também deixa aqui nos comentários qual é a próxima ação que você quer que a gente faça essa análise completa. Antes de continuar, eu quero dizer que no final do vídeo eu vou deixar 2 presentes para vocês, então fica até o final. E se você não tem tempo para fazer as suas análises, eu vou deixar aqui embaixo o link da Suno Research, a maior casa de análise do Brasil. Nesse link está a assinatura de melhor custo-benefício da Suno para que você consiga ter as melhores indicações de compra e de venda das suas ações, para que você consiga montar a melhor carteira de ações, para que você consiga chegar na sua tão sonhada liberdade financeira. Nessa assinatura você pode tirar todas as suas dúvidas com os melhores analistas e ainda vai ter 3 carteiras recomendadas, uma de dividendos, uma de valor e ainda vai ter uma carteira recomendada de fundos imobiliários. E depois de assinar, você ainda tem 7 dias grátis para caso você tenha algum problema financeiro ou não queira continuar com a assinatura, para cancelamento grátis. Então vai aqui embaixo e clica no link. Agora voltando aos indicadores e vamos voltar com os de eficiência, começando com a margem EBITDA, que é uma relação entre o EBITDA da empresa e a sua receita líquida. Lembrando que EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. E aqui conseguimos vê-lo em 62,05%. 6 vezes melhor do que nós consideramos bom, então está excelente. E melhor do que o indicador é o gráfico do indicador. Ele está em crescimento constante desde 2014. E hoje ele está quase o dobro da sua média histórica, que é de 31,15%, que já é uma excelente média. Outro indicador de eficiência que gostamos é a margem líquida, que é uma relação do lucro final da empresa com a sua receita inicial. Lembrando que o ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%, e hoje está em 28,42%, o que é excelente também. E assim como no indicador anterior, a gente consegue ver que a sua eficiência vem crescendo bastante desde 2015, muito positivo mesmo, passando de menos 10,83% para 28,42%. A eficiência da Petrobras realmente está excelente. Agora falaremos dos indicadores de rentabilidade, começando com o ROI, que é uma relação entre o lucro líquido da empresa e o seu patrimônio. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 10%. E a gente consegue ver aqui que em 39,35% está 4 vezes melhor do que o indicado, o que é excelente, mostrando que ela é uma empresa realmente rentável. E a gente consegue ver aqui que o ROI também vem crescendo desde 2015, mostrando que a rentabilidade da empresa vem melhorando ao longo dos anos, o que é muito positivo mesmo. Realmente a rentabilidade da empresa é muito boa. Agora falaremos dos indicadores de crescimento, começando com o CAGR das receitas dos últimos 5 anos, que indica pra gente uma média ponderada do crescimento das receitas dos últimos 5 anos, ou seja, uma média do crescimento das receitas da empresa. O ideal desse indicador é que ele fosse acima de 5%, e a gente consegue notar aqui que em 9,88% está muito bom. Mas uma coisa que a gente consegue notar que é bastante interessante é que ele vinha em declínio desde 2014 até 2020, mas o crescimento das suas receitas saltou de menos 3,29% para 9,88% entre os anos de 2020 e 2021, que mostra uma excelência da gestão atual. Outro indicador de crescimento bastante importante é o gráfico do lucro líquido da empresa. A gente consegue ver aqui que de 2013 até 2015 houve uma queda e que de 2015 para 2019 houve um grande crescimento. Em 2020 houve uma pequena queda, principalmente por causa da pandemia, mas a gente consegue ver um gigante crescimento em 2021 que vem acompanhado
do crescimento em 2022, e vem acompanhado também da lucratividade em 2022. A gente consegue ver que em 2020 a empresa lucrou 7 bilhões de reais, em 2021 a empresa lucrou 106 bilhões de reais e até o momento a empresa já lucrou 98 bilhões de reais e ainda tem bastante resultado mais para frente. Então é certo que a empresa vai aumentar os seus lucros com relação ao ano de 2021 e até por isso ela está distribuindo gigantes dividendos. Por falar em dividendos, vamos analisar aqui agora o gráfico de distribuição de dividendos consolidados da Petrobras. A gente consegue ver que o indicador era bastante regular por baixo, mas infelizmente a gente consegue ver um gap de distribuição aqui de 2014 até 2018, sendo que ela não distribuiu em 2015, nem 2016, nem 2017, o que é um ponto bastante ruim para quem está buscando distribuição de dividendos periódica. Mas o que a gente consegue notar aqui também é que ela distribuiu em 2019 94 centavos, que distribuiu em 2021 R$ 5,65 e que já distribuiu em 2022 R$ 13,41. Então está uma distribuição gigantesca. Provavelmente ela não vai conseguir manter isso nos próximos anos. Ou se você chegou até aqui porque esse vídeo realmente te ajudou, então deixe seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho da notificação. Acredita, o que para você demora somente um segundo, pra gente vale muito. Então aqui vai o meu pedido para vocês deixarem seu like e também inscreverem-se no canal. E para quem tá esperando os presentes, eles vêm agora. Vou deixar aqui embaixo 2 presentes gratuitos. O primeiro é um e-book que ensina você a analisar uma ação do início ao fim. E o segundo é um mini curso gratuito da Suno de 3 horas, ensinando você a investir na prática. Então vai lá no link, é tudo de graça. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise da Petrobras. Um abraço e até a próxima!